E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu trago um exemplo de solução de exercício da equação do calor ou da difusão com condições de Neumann. E aqui nós temos um problema definido na coordenada espacial x pertencendo ao intervalo de 0 até 2π, com o t maior ou igual a 0. E aqui nós temos a EDP em si, evidenciando que o parâmetro k dessa equação é igual a 1. Eu poderia também ter eliminado, não exibido esse 1, mas eu coloquei ele aqui para ficar bem claro que o parâmetro k estudado nessa equação diferencial parcial ele é igual a 1. Aqui fica evidente o porquê estamos em condições de Neumann, né? Então, a derivada parcial da distribuição de temperatura com relação a x, seja no extremo 0 quanto no extremo 2π, ou seja, essa barra tem tamanho 2π, essas derivadas parciais com relação a x nesses dois extremos são iguais a 0. E a distribuição inicial de temperatura, a tal da f de x, é igual a x. E então, talvez um primeiro passo interessante seria desenhar, fazer um rascunho desse problema, que seria mais ou menos assim. Nós temos uma barra de tamanho 2π. Então, aqui a gente vai de 0 até 2π, correto? E a distribuição inicial de temperatura dessa barra, ela é f de x igual a x. Seria mais ou menos alguma coisa assim, talvez um pouquinho menos curvo, alguma coisa assim. E eu acho que faz sentido. Bem, a temperatura nesse extremo é 0 e a temperatura nesse extremo é numericamente igual a 2π. E é basicamente isso que a gente tem nesse problema. Ou seja, o L do nosso problema é 2π, o parâmetro k é 1, e a função f de x, lá da solução desse tipo de EDP, a f de x é simplesmente igual a x. Sendo que a solução ela já foi determinada, né? A expressão para a solução. U de x e t é igual a 0, mais o somatório de n igual a 1 até infinito desses coeficientes a n, cosseno de nπx sobre L. Mais nπx sobre L no nosso caso, nπx sobre L. Bom, esse L vale 2π nesse nosso caso, não é isso que a gente determinou aqui? Então, a gente vai poder cortar π com esse π, fica nx sobre 2. Então, eu já vou substituir aqui, nós já conhecemos esse valor. Então, cosseno de nx sobre 2. E agora falta o termo em t. E o termo em t é exponencial de menos k n ao quadrado π ao quadrado sobre L ao quadrado vezes t. Só que no nosso caso, então, n ao quadrado π ao quadrado sobre o L, que é 2π ao quadrado, e o nosso k é 1, não é? Então, aqui o k ele vale 1, então eu vou colocar o 1 aqui com o menos. E isso vai dar, bom, vezes t, né? Isso vai dar, então, aqui eu posso tirar 2π ao quadrado é 4π ao quadrado. 4π ao quadrado, vou poder cortar isso aqui. Então, a gente vai ficar com menos n ao quadrado sobre 4t. Então, eu vou substituir isso aqui. E a gente vai ficar com menos n ao quadrado sobre 4t. E essa, então, é a expressão geral da solução. Sendo que, então, precisa ser determinado esses valores para A0 e a n. E, como visto anteriormente, o A0 ele é 1 sobre L, a integral de 0 a L de f de x dx. Só que o nosso L aqui é 2π, então 1 sobre 2π, aqui fica 2π, e a função f de x é simplesmente x, ela aparece aqui, né? Então, x dx. E os AN, eles são dados por 2 sobre L, a integral de 0 a L, de f de x cosseno de nπx sobre L dx. Só que no nosso caso o L é 2π, então aqui é 2π e aqui em cima também 2π. 2 sobre 2π é 1 sobre π. A nossa função f de x é simplesmente x, e cosseno de nπx sobre L, a gente já viu, é cosseno. Então, x cosseno
de nx sobre 2 dx. Ou seja, uma vez que foi obtida, em vídeo anterior, né, a expressão geral da solução, e que aqui então eu fui substituindo os nossos valores, né, L igual a 2π, K igual a 1 e f de x igual a x. Então, uma vez obtida essa expressão, na verdade o trabalho para se resolver esse problema, ele fica concentrado em se resolver o valor desses coeficientes, o A0 e o AN. E então o A0, bom, ele vai ser 1 sobre 2π, a integral de 0 a 2π de x dx, que é igual a 1 sobre 2π. A integral de x é x ao quadrado sobre 2 no intervalo de 0 até 2π. Isso dá, então, 1 sobre 2π vezes 2π ao quadrado sobre 2. Isso vai dar, então, π. Essa, na verdade, foi bem simples. Vamos destacar aqui, né? Então, A0 é simplesmente igual a π. Agora, falta determinar, então, o AN. Cada um dos AN é dado por 1 sobre π, a integral de 0 a 2π, de x cosseno de nx sobre 2 dx. E aqui a gente meio que vai ter que recorrer à integração por partes, né? E para essa integração por partes, bem, eu quero diminuir o grau desse x aqui, então eu vou chamar u vai ser o x, du vai ser dx, dv vai ser, então, cosseno de nx sobre 2 dx. Então, o v vai ser seno de nx sobre 2 vezes 2 sobre n, não é isso? E então, essa integral ela se torna 1 sobre π. Então, a gente tem o v. Então, x, vou ter um 2 aqui, seno de nx sobre 2 dividido por n, com x indo de 0 até 2π, menos a integral de v du. Então, 2 sobre n é constante, a integral de 0 a 2π de seno de nx sobre 2 dx. Pronto, posso apagar o meu rascunho aqui agora. Não preciso mais dele, eu acho que está tudo ok. E então, prosseguindo, vou precisar de mais espaço aqui. E isso vai ser igual, então, a 1 sobre π. Então, vamos aplicar esses limites de integração. 2 vezes 2π vezes seno de n vezes 2π sobre 2 vai dar nπ. Então, seno de nπ. Então, aqui em cima a gente tem seno de nπ sobre n, menos 2 vezes 0 vezes seno de 0. Aqui dentro vai dar 0 sobre n. E não é difícil de enxergar que isso aqui se anula. E seno de nπ, então n é um natural, seno de 1π, 2π, 3π, 5π, 20π, então isso dá sempre 0. Então, isso tudo aqui vai ser cancelado. Falta, então, agora a outra integral. Menos 2 sobre n. E a integral de seno é menos cosseno. Então, menos cosseno de nx sobre 2. E então, a gente vai ter que ter um 2 sobre n aqui, né? Então, na verdade, cosseno de nx sobre 2 e aqui um n. Dessa maneira, com x indo de 0 até 2π. E fechei o outro parêntese. Isso, então, resulta em 4 sobre n ao quadrado, cosseno de nx sobre 2, com x variando de 0 até 2π. E eu esqueci do 1 sobre π lá de fora, né? Então, espera aí. 1 sobre π. Esse 1 sobre π aqui, eu esqueci dele. Acho que agora está correto. Então, 4 sobre π n ao quadrado. E a gente vai ter cosseno, quando x for 2π, vai ser cosseno de nπ,
menos quando x for 0, cosseno de 0 é 1. Dessa maneira. E o que acontece é que cosseno de nπ, bom, quando n é igual a 1, o cosseno de 1π é menos 1. Quando n é igual a 2, o cosseno de 2π é 1. Quando n é igual a 3, o cosseno de 3π é igual a menos 1. Quando n é igual a 4, o cosseno de 4π é igual a 1. Para valores ímpares, o cosseno de nπ dá menos 1. E já para valores de n par, o cosseno de nπ ele é igual a 1. E isso, então, nos permite escrever essa solução como 4 sobre π n ao quadrado, que multiplica menos 1 elevado a n menos 1, dessa maneira. Pode ver que quando esse n for um número ímpar, o menos 1 elevado a ímpar dá menos 1. Isso acontece com n igual a 1 aqui, né? Na verdade, nesse caso aqui, com n igual a 3. Se você verificar com n igual a 5, vai acontecer também. Agora, quando n for par, menos 1 elevado ao número par dá 1, que é esse caso aqui do n igual a 2 e esse caso aqui do n igual a 4. Você pode verificar que para outros valores pares, isso vai funcionar. Agora, a verdade é que essa já é uma resposta. Deixa eu apagar isso aqui. Essa já é a resposta, ela já está correta. Então, se você responder que o AN é dado por essa expressão, você não está errado. Essa resposta está ok. No entanto, é interessante se verificar o seguinte. 4 sobre π n ao quadrado vezes menos 1 a n menos 1, isso vai ser igual a dois valores diferentes. Bom, quando esse n for par, ou melhor, se n é par, o que a gente tem? Então, a gente vai ter menos 1 elevado a n dá 1, e 1 menos 1 dá 0. Então, isso vai ser igual a 0. Então, se n é ímpar, o que acontece se n for ímpar? A gente vai ter 4 sobre π n ao quadrado, que multiplica menos 1, que dá menos 2. Então, vezes menos 2. Vezes menos 2 dá menos 8 aqui. Então, menos 8 sobre π n ao quadrado. Ou seja, cada vez que você passa por n par, o seu coeficiente AN, ele zera. Sendo que AN, ele é esse coeficiente aqui, ó, que aparece multiplicando o cosseno de npx sobre L, que no nosso caso é nx sobre 2, e a exponencial de menos kn2π2 sobre L2 vezes t, que no nosso caso é menos n ao quadrado sobre 4t. Então, cada vez que você passa por um número par, na verdade, essa expressão aqui do somatório, essa conta, ela é igual a zero. Ela só não é zero quando o n é ímpar. E então, voltando a esse raciocínio aqui de baixo, bem, o n é par quando esse n é da forma 2 vezes m, com m pertence aos naturais asterísticos sem o zero, né? Porque o a0 a gente calcula separadamente. Então, quando m é 1, 2 vezes 1 dá 2. Quando m é 2, 2 vezes 2 dá 4. Quando m é 3, 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, se n é par, ele pode ser escrito dessa maneira. Agora, para o n ímpar, então o n ele é da forma 2m menos 1, com m pertence aos naturais com asterísticos, do 1 para frente. Então, quando m for igual a 1, 2 vezes 1 menos 1 dá 1. Então, o n vai ser ímpar. Quando m é 2, 2 vezes 2 dá 4, menos 1 dá 3. Ou seja, para cada um dos valores de m naturais, exceto 0, você vai fazer com que esse n percorra os números ímpares. E então, nós escrevemos dessa maneira porque no somatório que dá a resposta geral, não vale a pena passar pelos números pares, porque toda vez que você tem um número par, a expressão ela zera. E então, a solução geral, bom, nós descobrimos que o A0 é π e que o AN é dado dessa maneira aqui. Você poderia escrever, e estaria completamente certo, que U de x e t é dado então por π, que é o A0, mais o somatório de n igual a 1
até infinito. Então, de 4. 4 sobre π, na verdade, poderia até que ficar para fora do somatório, né? Eu poderia colocar 4 sobre π aqui e escrever como menos 1 AN menos 1. Então, esse é o AN, correto? Sobre n ao quadrado, vezes cosseno de nx sobre 2, exponencial de menos n ao quadrado sobre 4t. Eu acho que foi essa a resposta, deixa eu ver aqui. Está aqui, menos n ao quadrado sobre 4t, dessa maneira. E essa resposta ela está correta. Porém, usualmente o que a gente faz é não exigir que se calcule esses coeficientes aqui quando eles são nulos. E como a gente sabe a forma que o n precisa ter para que a gente percorra coeficientes não nulos, na verdade a gente precisa percorrer números ímpares, então, em geral, a solução ela é expressa da seguinte maneira. U de x e t é igual a π, é o A0, tudo bem, não tem mudança, mais aqui a gente tem para n ímpar menos 8 sobre π n ao quadrado, então na verdade aqui é menos. O 8 e o π eu posso deixar para fora do somatório. Então aqui somatório de m igual a 1 até infinito. E então eu coloquei o menos 8 e o π para fora do somatório, então aqui faltou colocar o 1 sobre o n ao quadrado, só que o n é 2m menos 1, então 2m menos 1 ao quadrado. Note que com m igual a 1, a gente não tem perigo de passar por nenhum número, uma divisão por zero, porque 2 vezes 2 menos 1 dá 1, o menor número possível para esse denominador aqui é 1, então não tem nenhum risco de divisão por zero. E aí, então, falta o cosseno, então cosseno de 2m menos 1x sobre 2, vezes a exponencial de menos 2m menos 1 ao quadrado sobre 4t. E então, finalmente, obtivemos a solução do problema. A solução do nosso problema é dada dessa maneira. E aqui, então, para complementar essa solução obtida, eu vim aqui no ambiente Desmos e fiz a implementação dessa solução aqui. E esse ambiente é um ambiente interessante para você observar, programar algumas pequenas soluções, criar alguns gráficos e etc. Pois bem, aqui, então, o que eu fiz para esse gráfico aqui, ele, na verdade, é a distribuição de temperatura da barra, que, na verdade, foi isso que a gente viu. Nós tínhamos a barra entre 0 e 2π, o tamanho da barra era igual a 2π, não era isso? O tamanho da barra era 2π, mais ou menos dessa maneira. E então a temperatura seguia essa função f de x, né? Mais ou menos assim. Obviamente aqui a gente tem esse domínio mais quadrado, né? Porque na verdade é quadrado. De 0 até 2π, a temperatura f de x ela era igual a x, dessa maneira. Que na verdade é a distribuição de temperatura U de x no instante 0, correto? E a suposição, vale lembrar, era que essa barra ela estava isolada, então, ao longo dessa região, dessa área lateral dela. Então, a gente não estamos nos preocupando em perda, transferência de calor na direção y, ou se você pensar em termos 3D, na z. E lembrando que y e z, como coordenadas espaciais, nesse nosso problema, elas não fazem parte desse problema. A gente está pensando na distribuição de temperatura 1D. E então, essa aqui é a função de distribuição de temperatura inicial, é a f de x igual a x, né? Ou a u de x e 0 igual a x. E aqui, diferentemente da barra, ela está em escala, né? Aqui a gente tem mais ou menos 2π, que é 6,28, e como a f de x igual a x, mais ou menos aqui, o 6,28. Okay? Por isso que ela aparece aqui meio quadrada, porque na verdade o objetivo era esse mesmo.
E então aqui eu tenho a extensão periódica par dessa função que não parece agora que é essa extensão periódica par, porque na verdade essa extensão periódica ela está associada à série de Fourier. E aqui eu fiz o somatório de n, ao invés de m, né, m de Maria, lá da resposta numérica, aqui eu coloquei como n mesmo. Mas a expressão é a mesma, basta você ver que se você trocar esse n aqui por m, é a mesma resposta que eu obtive anteriormente. Então, eu fiz o somatório de n igual a 1 até a, e aqui o a está igual a 0, então não tem somatório nenhum. Porém, quando eu aumento esse valor de a, você vai ver que para a igual a 1, ou seja, usando um único termo, um único cálculo desse somatório, esse gráfico vermelho, ele parece tá meio que querendo acertar a reta, né? Então, se eu aumentar um pouquinho mais para n igual a 2 e fizer dois cálculos de somatório, a gente já tem essa resposta aí. Para n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, a série de Fourier fazendo o seu papel, né? Ela está se aproximando, e quanto maior o valor de a, ou melhor, o limite superior desse somatório, mais próximo essa função vermelha fica da minha função original, né? Pelo menos nesse intervalo de 0 até L, e no limite do infinito ela meio que vai ser igual, né? Nesse caso que a gente tem uma função contínua. E aqui eu até coloquei uma animação para você ver que conforme o valor de a decresce, essa similaridade desaparece, conforme ele cresce, essa similaridade vai ficando maior. Então, basicamente, é isso que o somatório faz. Quanto maior os valores desse somatório, o maior o limite superior desse somatório, mais próximo você tem de descrever a função original. Sendo que aqui nesse caso, na verdade, eu estou descrevendo a extensão par, né? Porque ó, a distribuição de temperatura era só essa função preta aqui, né? E aqui você está vendo que ela foi estendida de maneira par para a esquerda, ó, né? De forma que de menos 2π até 2π ela seja uma função par, e então foi criada essa função periódica. Então, essa aí é a extensão periódica da nossa função f de x. Agora, eu posso também limitar essa extensão apenas a essa região aqui, e talvez não dê para você ver, mas aqui está a função unicamente nessa região. Então, ali o que eu fiz foi ter limitado essa extensão periódica par somente ao intervalo de 0 até 2π. Então, para valores pequenos de a, essa descrição não é boa, esse somatório não descreve bem a função f de x, e conforme a gente aumenta esse valor, ela vai cada vez mais descrevendo essa função distribuição inicial de temperatura de maneira mais correta. E então, eu vou deixar esse valor de a, acho que 10 mais ou menos, a gente já não consegue ver muita diferença, né, entre essa função vermelha e a nossa função, que é a distribuição original de temperatura inicial na barra. Agora, note que essa função vermelha, deixa eu apagar essa função preta para a gente ver só a função vermelha, ela possui todos os termos, né, da nossa solução, com x variando de 0 a 2π, por isso que ela não se estende de maneira periódica. Eu poderia colocar essa função aqui se estendendo indefinidamente para x, para a gente ver a extensão par, né, dessa nossa distribuição de temperatura, descrita, no caso, né, pela série de Fourier. Agora, por fim, a gente pode ver essa função, a descrição dessa função, conforme o tempo passa. Então, conforme o tempo passa, o que você vai ver é esse fenômeno acontecendo. Então, aqui vai retornar esse fenômeno acontecendo aí. Ou seja, esse pedaço aqui que estava a 0 graus, ele aumentou de temperatura, e esse outro que estava a 6,28 aproximadamente, ele desce de temperatura. E talvez pode ser mais interessante a gente ver somente esse gráfico vermelho, que ele está no limite do tamanho da barra, e comparar com essa distribuição inicial de temperatura. Eu vou pausar aqui. Deixa eu voltar para t igual a 0. E então, o que está acontecendo aqui é que, conforme o tempo passa, essa função, que era uma reta crescente, né, ia de 0 até 6,28, quanto mais passa o tempo, mais ela fica próximo dessa reta horizontal aqui, y igual a alguma coisa. Na verdade, y igual a π. E isso faz bastante sentido, porque nas condições de contorno, nós tínhamos que o x de 0 e t, ela era igual a 0.
E também tínhamos que a Ux de L e T, ela também era igual a zero. E o que isso significa em termos físicos? Isso significa que quando você se move nessa direção, por exemplo, dado por essa segunda equação aqui, o x de LT igual a zero, está dizendo o seguinte: não existe a variação de temperatura, a taxa de variação da temperatura quando você se move nessa direção é igual a zero. E a mesma coisa existe nessa informação nesse outro extremo. Então, o x de 0 e t é igual a zero. E aqui eu apaguei o zero, deixa eu voltar o zero para cá. Bem, se não existe variação de temperatura quando você se move além dos extremos, a variação de temperatura, o gradiente de temperatura, é o que gera um fluxo, certo? Agora, se o gradiente é zero, isso significa que não tem fluxo de calor, nem vindo para cá, nem para cá. É isso que significa. E se não tem se não tem variação de temperatura e se não tem gradiente de temperatura, isso significa que a interpretação razoável é de que esses dois extremos também estão isolados. E depois que você fez aquele procedimento de aquecer a barra, de forma que se gerasse esse perfil de distribuição de temperatura dentro da barra, você, na verdade, isolou toda a barra e a energia térmica ficou presa ali dentro. E com essa energia térmica presa ali dentro, a única coisa que ela pode fazer é ela se distribuir ali dentro de maneira o mais igual possível. Bem, como a gente tem que à direita as temperaturas são maiores, nesse gráfico, então o fluxo de calor ele vai vir nessa direção, certo? Pelo menos no momento inicial. Isso significa que a tendência no início é essa região que está mais quente ceder calor, essa região que tem pontos mais frios receber calor, essa região no sentido geral, né? O que significa que quanto mais para esse extremo você estiver, para essa função, né, você tem uma forte tendência a aumentar de temperatura, essa tendência vai diminuindo, e quando você está nesse extremo aqui, existe uma forte tendência a diminuir de temperatura, essa tendência vai diminuindo, porque essa região vai tendo, quanto mais você se move para cá, menos diferença de temperatura você tem. E então, enquanto no início a gente tinha isso aqui, né, conforme o tempo passa, esse extremo da direita vai reduzindo de temperatura, o extremo da esquerda vai aumentando, até que você termina com uma distribuição uniforme, onde não há mais gradiente de temperatura e, portanto, não vai ter mais fluxo de calor. Até porque, é bom lembrar, né, que quando a gente fala do fluxo de calor em 1D, como foi falado em vídeos anteriores, bom, ele é igual a menos K vezes o X. Quando a gente está falando, então, desse fluxo de calor em uma dimensão. E quando a gente fala, na verdade, em 3D, que é de onde o raciocínio do vídeo que desenvolve essa equação do calor, essa EDP do calor, ele fala, é menos K vezes o gradiente de U, certo? E, portanto, quando você faz a afirmação de que não existe essa variação, esse gradiente 1D nos extremos, né, você está dizendo, implica imediatamente que não existe fluxo de calor. Ou seja, essa energia térmica estaria idealmente, né, idealizada como presa ali dentro dessa barra. Então, inicialmente é isso que vai acontecer. E aí a gente pode perceber o seguinte, a gente tem aqui y igual a π, e depois a gente tem tudo isso aqui, que são os termos associados à série de Fourier. E aqui nós temos a expressão solução da EDO no tempo. E note que essa solução da EDO, essa parte relacionada ao tempo, essa função do tempo, é uma exponencial com t negativo. E a gente sabe que, nesse caso, conforme o t ele sobe para infinito,
né? Ou seja, como t vai a infinito, essa exponencial, então essa exponencial de menos blá, 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 vezes o tempo, né? Ou seja, se eu tiver um número negativo vezes o tempo, esse camarada desce para zero, né? Ele vai convergir para zero. E nesse nosso caso, essa parte do tempo está multiplicando todo mundo desse somatório. Né? Para cada um dos termos do somatório, ele está explicando e só não está multiplicando essa parte aqui associada ao π. Então, era de se esperar de que, conforme o tempo fosse passando, todo esse pedaço aqui tendesse a zero, certo? E restasse apenas π. Né? Ou seja, conforme o t vai a infinito, essa y tende a ser uma reta y igual a π. E é exatamente o que acontece aqui. Conforme o tempo passa, essa distribuição de temperatura converge para se tornar, deixa eu voltar aqui, essa reta horizontal. Então está aqui, se eu apertar o play, é isso que acontece. Embora a gente saiba que você nunca tem exatamente exponencial igual a zero, no limite do infinito, a gente vai ter essa reta horizontal. E significando, então, que onde havia pontos com temperatura maior cederam essa energia para os pontos que estivessem uma temperatura mais baixa, e isso foi acontecendo até que a diferença de temperatura entre os pontos começasse a desaparecer, ou seja, que esse gradiente passe a não existir mais, sem gradiente não tem fluxo de energia, e a tendência, então, é que esse objeto fique com essa distribuição bem igual de temperatura. Começamos assim e terminamos dessa maneira. E então é basicamente isso que eu queria discutir. Eu achei interessante fazer a programação aqui da série para você ver esse fenômeno acontecendo. Eu espero que você tenha entendido tudo o que foi discutido aqui. Eu te desejo bons estudos e é isso aí.